Irmãos, eu queria trazer aqui uma reflexão bíblica, né, uma exposição da palavra do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo bastante difícil, né? Isso é notório, todos aqui sabem disso, vivem no mesmo país que eu vivo, e a gente tem visto o quanto tem sido difícil, o quanto tem sido triste todo esse período de pandemia, né, as implicações do isolamento, dito isolamento social, que na verdade é um isolamento mais que social, é físico também. E isso tem me feito refletir muito sobre o papel da igreja diante de uma sociedade que tem sofrido o que tem sofrido, né? Uma sociedade que tem enfrentado mudanças drásticas, né? A gente sabe que tempos de crise têm os seus benefícios, né? Muitas coisas se aceleram, a tecnologia pode se avançar em pouco tempo, não é? Então aí trabalhando para desenvolver vacinas em poucos meses, isso é quase inédito, né? Essa correria toda para desenvolver tratamentos, enfim, os momentos de crise da humanidade sempre geraram alguns avanços mais imediatos, mais acelerados. A gente sabe que tem esses benefícios, mas por outro lado a gente também tem visto o sofrimento, né? As tragédias que têm acontecido. Não sei vocês, mas eu perdi amigos, não é? Chorei por perder amigos que contraíram coronavírus. Muitas pessoas ainda estão doentes, estão acamadas ou internadas, conhecidos e amigos, né? Enfim, a gente tem visto todo esse sofrimento. Dentre os ciganos, a gente tem visto isso acontecer. Dentre os povos minoritários, especialmente os grupos mais vulneráveis, os mais pobres, aqueles que têm menos acesso, né, à saúde, menos acesso a recursos. Recentemente, um cigano faleceu de Covid ali no Piauí, e ele é parente do Antônio, e ele foi para a UTI, a família foi avisada que ele foi para lá, e ele faleceu, foi enterrado, ninguém nem sabia, ninguém foi avisado, né? Então, uma coisa é um absurdo, é um crime, né? Então, essas coisas têm acontecido, e a pergunta que eu tenho me feito em oração, em reflexão, é o que a Igreja de Cristo tem feito? Ou como ela tem se posicionado? E para responder essa pergunta, nós precisamos partir de algum lugar, não é? E eu queria hoje, pela graça de Deus, e com a graça de Deus, poder falar um pouquinho sobre a nova vida em Cristo. Porque a nova vida em Cristo é reflexo de um grande epicentro, que é a conversão. Uma igreja não faz missões se ela não for convertida. Um crente, um indivíduo, não faz missões se ele não for convertido. Ele pode até ser um ativista, ele pode até desenvolver atividades, ele pode até abrir a boca e falar. Tem muita gente que tem habilidade comunicacional, tem gente que fala bem, tem gente que tem menos timidez que o outro e fala bem, se comunica. Mas fazer a vontade de Deus é diferente. Fazer a obra de Deus, dirigida por Deus, ungida por Deus, direcionada, encaminhada, conduzida pelo Espírito Santo é uma outra coisa. E para isso é fundamental, essencial, é a partir da conversão que as coisas acontecem. E eu queria ler com os irmãos Efésios capítulo 2, abram suas Bíblias. Nós leremos aqui alguns versículos que vão nos ajudar a pensar sobre a missão através do crente, a partir do crente convertido. A Bíblia diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie,
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém? Nós estamos vivendo um tempo bastante difícil, como eu disse, mas um outro aspecto desse tempo difícil é a igreja sendo a igreja que deveria e que é de fato missionária, mas que deveria ser vista como a igreja que irradia a glória de Deus, a igreja sendo vista como uma instituição problemática, culpada por tragédias no nosso país e que não dá bom testemunho. Nós temos visto, os irmãos acompanham os noticiários, né? Semana passada foi preso um pastor político no Rio de Janeiro. Uma pastora política foi acusada de matar o marido, pastor. Também foi acusada pelos filhos adotivos de ter relações sexuais com eles. Tantos escândalos, tanta coisa feia acontecendo, e o mundo se levantando, com o dedo em riste contra a igreja, acusando a igreja de Cristo de ser hipócrita. Nós temos visto tantas aberrações, que a gente nem pode dizer que é no nosso meio, mas está no círculo. E a gente vê, por exemplo, um pastor vendendo feijões mágicos para curar as pessoas de coronavírus. Nós vemos pastores e lideranças evangélicas andando em jatinhos de 40 milhões, enquanto pessoas das suas igrejas investem na vida dele, no ministério dele, e não na obra de Deus. São tantas aberrações, tantas tristezas que a gente sente quando a gente vê essas coisas. E aí eu me pergunto, como é que nós respondemos a essa sociedade que enxerga, e começa agora a enxergar a igreja, no geral, como o povo que é hipócrita? Essa é uma estratégia do diabo, não é? Se você estudou um pouquinho de história, você vai lembrar da Revolução Francesa, quando os sem calção, né, e os grupos que instigaram a Revolução Francesa, eles levantavam o dedo contra a igreja, naquela época não a igreja reformada, mas a igreja católica, e a igreja católica que vivia de fato abastada, né, porque o rei repassava muito ouro, então havia uma desigualdade econômica imensa naquela época, e de fato a Revolução tinha os seus fundamentos, porque a realidade entre os ricos e os pobres era muito grande, mas a estratégia foi se levantar contra a hipocrisia daqueles que diziam que tinham um discurso de santidade, de ajuda aos pobres, de piedade, mas que na verdade exploravam as pessoas em nome da fé. E de volta essa estratégia acontece no nosso país hoje, agora. E nós somos acusados de serem hipócritas. E aí há de se entender que a igreja de Cristo sempre é a igreja de Cristo. Há de se entender que a igreja de Cristo ela está no meio de uma igreja institucional. Existe a igreja de Cristo, a igreja invisível, como dizia Zwinglio, o povo de Deus, imaculado, santo, que vive de acordo com a vontade de Deus. Esse povo existe, esse povo está aqui. Mas existe também aqueles que não são o povo de Deus. Jesus falou que isso é o joio e o trigo. Essa foi a linguagem que Jesus usou, não é? O joio e o trigo. O joio está no meio do trigo. Chegará o tempo da colheita, chegará o tempo da divisão, chegará o tempo onde se perceberá com muita clareza quem é trigo, quem é joio. Mas o fato é que nós estamos vivendo esse tempo. E para que nós entendamos então o nosso papel, a gente precisa entender um pouquinho sobre a nossa experiência com Jesus. Eu me lembrei de uma frase aqui do Paul Washer, que eu li esses dias. Paul Washer, um grande pregador hoje, um dos mais influentes do mundo, ele falou assim: alguns de vocês estão inconformados por usarem máscaras na igreja, mas já fazem isso há anos. O C.S. Lewis, também escritor muito conhecido, ele fala algo que não é tão doxológico, mas ele não é tanto focado na glória de Deus, ele fala mais da função da igreja em termos de missão, mas ele fala algo interessante, não deixa de ser importante para a nossa reflexão. Ele diz assim: a igreja existe
exclusivamente para atrair pessoas a Cristo, para torná-los pequenos cristos. Se estiverem fazendo outra coisa, todas as catedrais, templos, clero, todas as missões, todos os sermões e até a própria Bíblia não passam de perda de tempo. Não foi por outro motivo que Deus se tornou homem. Então, essas palavras devem nos fazer refletir. O que é que nós estamos fazendo aqui? Será que nós somos, de fato, salvos por Jesus? E se somos salvos por Jesus, quais são os frutos que nós revelamos ao mundo? Quais são os frutos que nós apresentamos ao mundo? Qual é o fruto que você apresenta? Uma igreja missionária, uma das marcas é o investimento financeiro em missões. Mas não é a única marca. Isso deve acompanhar as boas obras, que são consequência da vida com Cristo. E as boas obras, elas não são somente visíveis, não são somente públicas, elas acontecem também, e principalmente, quando você está sozinho, quando ninguém está ali para te fiscalizar, quando ninguém tem acesso aos seus pensamentos, o seu comportamento, os seus olhares, os seus sentimentos, as suas intenções, as suas motivações. Isso revela quem somos nós. Mas é importante que a gente pense primeiro na velha vida. Uma igreja missionária chegou ao ponto de ser uma igreja missionária que vive o Evangelho, que alcança as pessoas, que alcança os não alcançados, mas ela tem uma história. E isso aqui é tão importante e tão central em obra missionária, irmãos, e de certa forma nós nos esquecemos de conectar o campo missionário com a teologia. Às vezes a gente teologa, né? Às vezes a gente teoriza, às vezes a gente fica tanto no mundo platônico das ideias, da reflexão, e a gente não faz tanta conexão com o campo prático, mas nós desejamos alcançar aqueles que são espelho do que nós éramos antes. Se nós queremos alcançar as pessoas, devemos nos perguntar por quê? Para glorificar a Deus, amém. Mas o que está implicado nisso? Bom, aquelas pessoas que não são alcançadas, nos lembram de nós, como nós éramos quando não éramos alcançados. Então, se nós somos de Jesus e não estamos interessados em missões e evangelismo, há uma grande probabilidade de nós não termos nascido de novo ainda. Se você não está interessado em proclamar, em anunciar, em viver o evangelho e alcançar pessoas, a probabilidade de você não ter tido experiência com Cristo é muito grande. E aí Martyn Lloyd-Jones vem falar sobre as conversões psicológicas. A diferença entre uma conversão psicológica e uma conversão espiritual. O convertido psicológico, ele é convencido, ele tem doutrina, ele conhece, ele sabe falar de cor e salteado, ele, de repente, até é estudioso da Bíblia, ele tem as regras na cabeça, ele sabe como se comportar, como falar, como atuar, como ensinar, mas ele não teve experiência com o próprio Cristo. O convertido espiritual recebeu o Deus vivo e verdadeiro dentro dele. E a mudança não é só comportamental, a mudança é, sobretudo, espiritual. E a mudança espiritual afeta valores, crenças, sentimentos e, por fim, a cosmovisão. Com que lentes nós enxergamos o mundo? Eu tenho muitos amigos marxistas. Eu mesmo tenho formação em ciências sociais. E ultimamente, diante de todo o quadro e retrato que a gente está vivendo na nossa sociedade, eu tenho lido, buscado pesquisar um pouco mais e fazer algumas releituras de alguns livros antigos. E aí você lê Marx, você lê o Capital, por exemplo, que é das suas grandes obras, e você vê ali uma cosmovisão, uma lente que explica o mundo, e a lente que explica o mundo é a seguinte: o mundo é visto como uma luta de classes, não é? Então, a burguesia e o proletariado, os patrões e os trabalhadores, é assim que se enxerga o mundo, é essa lente do marxista, ele enxerga tudo é luta de classe. Aí eu fui estudar o nazismo, e toda a teoria por trás do nazismo, a eugenia. E aí você vê que a leitura de mundo do nazismo é a luta de raças. Não é? Então, a raça superior ariana versus todas as outras raças inferiores, que não são arianas, e que devem ser eliminadas para o bem e o progresso da raça superior.
São visões de mundo. Nós não somos marxistas, nós não somos nazistas, eventualmente somos influenciados na academia com essas teorias, mas nós somos o povo do livro, nós somos o povo da palavra. A nossa cosmovisão é cristã, é bíblica. Se não for assim, não seremos missionários, não cumpriremos a vontade de Deus, não agradaremos a Deus, não teremos uma fé genuína em Deus. Se a nossa cosmovisão não é bíblica, óbvio, evidente, claro, que nós não agradaremos ao nosso Deus. E aí, a velha vida explica muito isso. Nós estamos sendo colonizados, mentalmente, intelectualmente colonizados. Estamos sendo doutrinados e capturados, cooptados por ideologias que nos afastam da vontade de Deus. Quando Paulo diz aqui, ele nos deu vida, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Ele está dizendo que aconteceu um grande milagre. Vocês estavam presos em mentiras, vocês estavam presos num sistema que não tem nada a ver com a vida, com o Criador. Charles Spurgeon, grande pregador, dizia assim: quando eu fui a Cristo eu achava que eu era o pior dos pecadores, agora eu tenho certeza. Nós éramos os piores pecadores, gente, nós estávamos mortos. Sabe o que significa morte? Separação. Estávamos separados de Deus. Não havia nada em nós que pudesse nos dar mérito para receber a salvação. Mortos. Ora, um morto pode se auto-ressuscitar? Não. Nós estávamos totalmente depravados. Quando Paulo escreveu, inclusive, essa carta, ele escreve essa carta com o propósito de fortalecer a fé, de fortalecer os alicerces espirituais daquela igreja, e ele vai trabalhando aqui uma teologia, da salvação, uma soteriologia, uma teologia da salvação. Ele vai falando, ele vai sinalizando para os perigos intelectuais e ideológicos que tentam nos desconstruir a fé cristã. Quando você lê lá em Colossenses 2,8, por exemplo, ele fala assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Hernandes Dias Lopes, que prega aqui de vez em quando, que privilégio estar aqui no mesmo púlpito que de vez em quando ele fala, um homem de Deus, ele fala assim: onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Nós estávamos mortos como muitas pessoas lá fora estão. O que faremos? Nos colocaremos à disposição de Deus para colher as almas que Ele quer alcançar. É isso. Nós não salvaremos ninguém, impossível. A obra de Deus não é mecânica, não é por método, é pela vontade dEle. E nós, estando conectados com Ele, faremos a obra, mas nós estávamos mortos. Agora, no versículo 3, nós vemos aqui: entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A nossa vida estava aprisionada com o pecado de tal forma que o nosso pensamento estava capturado por toda a intenção satânica. E Paulo fala algo parecido lá em Coríntios capítulo 4, ele fala assim, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E aí Paulo está dizendo aqui, vocês eram guiados por pensamentos. No grego aqui a palavra é dianoético, o entendimento que dirige as ações. Nós estávamos mortos, subordinados a pensamentos diabólicos que dirigiam nossas ações. Por isso que Jesus diz lá em João 8,34, quem comete pecado é escravo do pecado. Quem comete pecado não tem vontade de fazer a vontade de Deus.
ele está escravo. E essas pessoas que estão fora do reino de Deus, estão escravizadas. O entendimento está capturado. E nós somos os instrumentos de Deus para alcançar as vidas. Segundo ponto, a nova vida. A maior bênção que a humanidade poderia receber, que os pecadores poderiam receber, é a salvação em Jesus, né? E aí o versículo do 4 ao 9 vai tratar sobre isso. Então, Deus sendo rico em misericórdia, e aí vai falar que por causa desse grande amor que nos amou, Ele nos salvou. E aí no final ali, ele fala sobre a graça, pela graça sois salvos. Nós éramos mortos, nós estávamos cegos, nós estávamos corrompidos na consciência, nós estávamos sem entendimento, escravizados do pecado, em inimizade contra Deus, avessos à luz, sem desejo por Deus, destituído do temor a Deus. E aí nós sabemos, nós não merecemos nada. E a graça de Deus se manifestou, a graça de Deus surgiu, apareceu, a graça irresistível de Deus nos alcançou. Glória a Deus por isso. E essa graça de Deus está destinada a alcançar aqueles dentre o mundo perecem hoje. Quando nós temos esse entendimento de que do que éramos, do que nós somos agora em Cristo, irmãos, a obra missionária vai acontecer, missões vai acontecer, porque nós temos a consciência de que éramos pecadores, miseráveis, cegos, perdidos, e que as pessoas que não conhecem Cristo também estão nessa condição. Eu não sei quantos aqui são novos na igreja, né? Mas o nosso trabalho com ciganos tem trabalhado sobre essa perspectiva. Nós entendemos o sofrimento daquele que não conhece o Evangelho, nós entendemos, nós sabemos o quanto é importante, o quanto é necessário que anunciemos o Evangelho para que Deus age. Nós somos os arautos do Evangelho, e com isso eu digo que o mundo é o alvo do amor de Deus, e por conseguinte, é também o nosso alvo. Nós precisamos alcançar esse mundo, o mundo perdido. Eu queria apresentar aqui, no tempo que nos resta, um pouquinho do nosso trabalho, para que os irmãos conheçam e também possam conectar essa palavra naquilo que tem acontecido na missão. Queria passar aqui. Então, o Senhor é maior do que a pandemia, amém? A agenda dele não foi surpreendida, não é verdade? Ele nos dá o privilégio de fazer diferença no mundo em seu nome. Então, vou falar aqui um pouquinho da igreja cigana que é presencial lá em Floresta, até o mês de março, né? Porque no mês de março tudo mudou. Então, até o mês de março, a igreja estava assim. Então, está aqui um pouquinho eu acho até que o Vladimir estava nessa foto aqui, Vladimir. Mas aqui um pouquinho das nossas reuniões, né? Então está aqui, chama Espaço Evangélico Cigano, nós estávamos trabalhando ali. Só que vindo a pandemia, e também isso associou com um conflito que aconteceu com alguns grupos lá no estado de Goiás, o grupo se retirou dali, né, e agora a gente está com uma nova dinâmica, né, entre o virtual e o presencial. Então a gente está aí fazendo discipulado por telefone, né, acompanhando o pessoal. Até batismo aconteceu, né? Eu não batizei em virtual, gente, isso é uma heresia, tá? Mas eu acompanhei, pelo menos, né? Minhas ovelhas viajaram, então outros parceiros e amigos fazem o trabalho também, nos ajudando. Isso aqui também aqui numa região próxima, cidade próxima, nós temos feito os cultos, todos de máscara também agora, que é uma novidade, não é? Isso aqui foi semana retrasada. E então aquela pompa que a gente tinha em Floresta, né, com espaço próprio, um espaço todo organizado, com uma estrutura excelente, agora já é bem mais simples, né, são nas garagens, estão acontecendo dessa forma mais simples, né, teclado. Esse teclado foi roubado recentemente, gente. Invadiram a casa do Antônio e roubaram tudo. Mas enfim, estamos fazendo lá com o que a gente tem, e Deus é louvado e glorificado. Deus age e alcança os seus escolhidos. Esse aqui é o Afonso. O Afonso é o irmão do Antônio. O Afonso, eu conheço ele já há 15 anos, mais ou menos. Por aí. Faz muito tempo. Eu falo de Cristo para ele há muitos anos. E ele nunca deu atenção para o Evangelho. Eu até pensava, esse cara não é escolhido, não é eleito, não. Mas, continuava pregando para ele. Quem sabe, né? Quem sabe um dia. E, gente, esse homem passou por tanta coisa. Ele era encrenqueiro, bagunceiro, briguento. Ele
uma vez ele deu um tiro assim para o alto, brigou com um rapaz, deu um tiro e colocou a arma quente no pescoço do rapaz. Era malvado. E ele chegou até a ser preso. E saiu da cadeia, chegou para mim e pastor Igor, preciso de Jesus na minha vida. Eu falei, mas por quê? Porque agora eu reconheço que eu sou um pecador. E nós começamos a trabalhar com ele no discipulado, e gente, que benção. Ele começou a falar de Jesus para os outros ciganos, para os parentes. E aí no mês de março, então, ele foi batizado. Você precisava de ver a alegria dele no batismo. Ele chorava, ele erguia a mão para o céu, parecia que estava doido. Ele estava mesmo, de alegria. Né? Deus é bom. Então está aqui um pouquinho do que Deus tem feito, né? Mas não só presencialmente, né? Isso aqui é um dos cultos que nós fizemos, né, online. Então aqui tinha um grupo grande, que tinha uns 40 ciganos. E aí eu preguei assim sobre a volta de Cristo. Preguei mais para o ensino, né, doutrinário, assim, sobre a volta de Jesus e tal, mas preguei o Evangelho. No final ali eu falei da cruz, do arrependimento, porque tem muitos que não conhecem Cristo ali. E no final, então, essa moça, Lavínia, falou, pastor, isso tudo pelo áudio ali, né, eu no celular ali, 40 quilômetros de distância, pastor, eu quero entregar a vida para Jesus. E entregou a vida para Cristo, né, desejou, eu não faço apelo na igreja, mas ali aconteceu esse milagre da salvação na vida dessa moça. Então, a gente está vendo batismo online, está vendo conversão online, ceia online, está muita coisa online, né? Deus agindo, Deus é maravilhoso. Nós também fizemos uma campanha de alimentos, né? De março até agosto, nós conseguimos entregar 400 cestas básicas em 4 regiões do Brasil, em 30 comunidades, irmãos. Então, é bênção também, nós temos conseguido ajudar, inclusive essa igreja ajudou, né, com apoio. Então, está aqui algumas cestas, está aqui o Antônio. Isso aqui foi mais nessa região, mas isso aqui foi no Centro-Sul. Isso aqui também. Isso aqui foi na Paraíba. Isso aqui é um presbítero da primeira igreja presbiteriana do Brasil, de Souza, lá na Paraíba. Foi entregue cestas básicas lá também. Aí o pessoal. Isso aqui são ciganos europeus, que são imigrantes no Brasil, mas estão passando muita dificuldade, então nós temos dado uma assistência para eles também. Bom, irmãos, isso aqui é basicamente o que está acontecendo, um pouquinho do trabalho, né? E com todo esse entendimento de que precisamos alcançar, precisamos servir, precisamos ser como diáconos, né, de Deus, para servir as pessoas. Mas eu também, diante disso tudo, né, a gente continua servindo e tudo mais, mas nós também temos sentido de Deus uma direção para um novo desafio. Eu comecei a falar com o Vladimir sobre isso, né? Com a saída dos irmãos de Floresta, a gente tem orado a Deus e a gente tem entendido que a gente deveria ir para Curitiba no próximo ano. Nós estamos em Maringá há quase 8 anos, então possivelmente em janeiro, fevereiro, nós estaremos mudando para Curitiba, mas o trabalho vai ser ampliado. Então nós não trabalharemos somente com os ciganos, mas a gente vai ampliar o leque para alcançar grupos. A definição é mais ou menos assim: grupos que as igrejas não dão atenção, né? Então nós temos lá muitos indianos, nós temos lá muitos sírios. Lá existe um pequeno trabalho, mas a quantidade de sírios é muito grande. Nós temos muitos grupos urbanos, né, nas cidades ali, de latinos, muitos bolivianos, enfim, não só a questão do refúgio, dos refugiados e imigrantes, mas todo o grupo que é de recorte étnico-racial, né? Então essa é a ideia da ampliação, e com isso poder desenvolver ações não só sociais, mas principalmente de plantação de novas igrejas entre eles, com um modelo próprio, né, com o modelo das casas, ou tendas, ou comunidades. Então, enfim, é uma ampliação, e esse ministério nós estamos chamando de pluripovos. Então, esse é o novo desafio que a gente tem entendido de Deus. Eu continuo associado com vários grupos e estruturas organizacionais, a gente tem feito muita coisa, né? A gente recentemente a gente montou um grupo de discussão sobre igreja, sociedade,
e grupos étnicos, enfim, a gente tem se envolvido com muita coisa. A missão, ela nunca é uma coisa só, né? Muita coisa envolve a obra missionária. Você está na igreja, você sabe que envolve muita coisa. Um pastor sabe que não é só pregar, não é? E olha, não é só pregar, porque pregar é muita coisa, né? Mas você pastoreia famílias, você visita as pessoas no hospital, ou faz trabalho de capelania, enfim, é bastante coisa. E a obra missionária entre grupos étnicos também é bastante coisa, né? Envolve relações com o poder público, visitas, você fala com o promotor, você fala com o juiz, você fala com o prefeito, né? Você fala com o conselheiro estadual, nacional, você fala com o ministro, você fala com quem você conseguir para poder fazer todo um trabalho amplo, né? Que possa, de fato, redundar na glória de Deus. E esse tem que ser o objetivo, a glória de Deus, né? O trabalho missionário é doxológico, ele não é um fim em si mesmo, como nós ouvimos aqui. Ele é um meio. Ele é um meio. E para encerrar, né, enquanto nós tivemos o louvor aqui, eu estava ali, do lado do Vladimir, estava louvando e estava pensando, né, o que é o louvor? E eu lembrei do John Piper, no seu livro A Alegria dos Povos, né, e ele fala assim que missões, a adoração é o combustível de missões. Então eu estava ali adorando, mas pensando, quantas vezes eu adorei sem uma letra sendo apresentada? Quantas vezes você louvou sem a letra? Ou quantas vezes você mesmo foi o compositor do coração? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu, algumas vezes. Momentos de muito quebrantamento, de muita dor. Não vinha música nenhuma no meu coração, mas eu comecei a cantar para Deus os meus sentimentos, o que eu estava passando. E Deus me visitou. E essas pessoas que nós vimos nas fotos, são pessoas que agora estão próximas do Senhor, porque o Senhor as trouxe. Mas pessoas que aprenderam a louvar a Deus na sua cultura, do seu jeito. E hoje são adoradores do Senhor. A adoração é o combustível de missões, é o que o John Piper disse. E agora, como eles adoram, eles querem que outros também sejam adoradores. Pessoas novas em Cristo. Quando nós somos novos em Cristo, nós fazemos coisas novas na nossa vida. E a nossa vida muda completamente, só que a nossa vida muda e com a nossa vida, outras também são mudadas. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, espero que essa palavra fale ao seu coração, que o Espírito Santo fale melhor. Minha instrumentalidade é limitada, mas Deus é ilimitado e Ele pode falar o que Ele quiser no seu coração de maneira profunda e transformadora. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.